Fala galera, Márcio Rodrigues por aqui, de volta com mais um Deep Dive aqui no canal. E hoje o tema que tá dando o que falar nas escolas paulistas, as mudanças no Tarefa SP. Imaginem só, vocês professores voltando pra sala de aula depois das férias cheias de planos, e de repente, bom, mudanças no programa, que faz parte do dia a dia de tantos alunos, né? A gente foi atrás de tudo pra entender essa reviravolta. E olha, tem muita coisa pra gente desvendar. Isso aí, Márcio. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC-ESP, liberou um material bem completo explicando tudo. A gente vai dissecar cada ponto aqui com vocês. E já adianto, preparem-se para gamificação, relatórios turbinados, inteligência artificial corrigindo redações. Parece até coisa de filme, né? Parece mesmo. E a gente sabe que o professor não tem tempo a perder. Então vamos direto ao ponto. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi essa tal de tarefa por grupo de aulas, específica para o 9º ano e para a 2ª série do ensino médio. Me explica melhor o que muda na prática. A ideia é dar uma respirada na quantidade de tarefas, Márcio. Em vez de ter uma tarefa para cada aula, a proposta é agrupar os conteúdos por temas e ter uma tarefa só mais completa. O final de cada bloco seriam 7 questões divididas em 3 etapas. Introdução, construção e superação. Sabe aquela ideia de do básico ao avançado? É mais ou menos por aí? Entendi. Então, em vez de várias tarefinhas curtinhas, os alunos vão ter uma só, mais elaborada, para cada tema. E a intenção é avaliar o aprendizado de forma mais profunda. Certo. Mas me diz uma coisa, essa mudança não acaba sobrecarregando o professor na hora da correção? 7 questões por tarefa, peses, o número de alunos, dá para ver a pilha de cadernos se formando, né? É um ponto a se pensar, Márcio, mas a gente precisa levar em conta que com menos tarefas para corrigir no geral, o professor pode dedicar mais tempo e atenção a cada uma delas. E a ideia é que essa divisão em etapas ajude o professor a identificar exatamente onde o aluno está tendo dificuldade. Imagina você ver que a maioria da turma errou as questões de construção. Isso te dá um sinal claro de que precisa reforçar aquele conteúdo específico. Faz sentido. E essa tarefa mais robusta pode até abrir espaço para atividades mais criativas, que vão além do tradicional leia o texto e responda. Mas e a gamificação que tanto se fala? Me explica como isso vai funcionar na prática. Vai ter videogame na sala de aula agora. Calma, Márcio, ainda não chegamos nesse ponto. A ideia da gamificação é usar elementos de jogos para tornar o aprendizado mais engajador, sabe? Imagina os alunos ganhando medalhas de bronze, prata e ouro simplesmente por fazerem e acertarem as tarefas. Quem não ia ficar animado para conquistar uma medalha? Mostrar para os colegas, ter aquela sensação de progressão. A molecada adora uma competição. Isso é fato. Mas me explica uma coisa, essa pontuação. Essas medalhas vão valer nota. Como o professor vai gerenciar tudo isso? A plataforma Sala do Futuro, que já é usada pelos professores, vai ser o quartel-general da gamificação. Os alunos vão poder acompanhar seus pontos, visualizar as medalhas, receber notificações a cada conquista. E o professor vai ter acesso a tudo isso, claro. A ideia é que essa ferramenta ajude a motivar os alunos e também dê ao professor uma visão mais clara do desempenho da turma. Interessante. Parece que Sala do Futuro vai virar um grande painel de controle, né? Mas me diz uma coisa, essa gamificação não tem o risco de virar uma obsessão por pontos, tirando o foco do aprendizado em si. E os alunos que não se interessam por esse tipo de competição como ficam? Pontos importantes, Márcio. O professor precisa ter cuidado para não deixar a gamificação virar o centro das atenções. O objetivo principal continua sendo o aprendizado. E a gamificação deve ser usada como uma ferramenta para estimular os alunos, e não para criar uma corrida desenfreada por medalhas. E é claro que nem todos os alunos vão se engajar da mesma forma. O professor precisa conhecer sua turma, seus perfis de aprendizagem, e usar a gamificação com sabedoria. Ou seja, cabe ao professor usar essa ferramenta com bom senso, adaptando a realidade da sua turma certo. Mas falando em ferramentas, vamos para outro ponto que me deixou curioso, esses novos relatórios que prometem dar superpoderes aos professores. Que história é essa? A Sala do Futuro também vai centralizar todos os relatórios do Tarefa SP, Márcio. E a grande novidade é que eles foram reformulados para oferecer aos professores uma visão muito mais completa do desempenho dos alunos. Imagina, você vai poder ver quantos alunos fizeram a tarefa, a nota média da turma, o percentual de acertos em cada questão. E o mais legal, o relatório vai te mostrar exatamente quais habilidades os alunos estão com mais dificuldade. Caramba, é como ter um raio-x da turma, né? Mas me diz uma coisa, com tanta informação assim, o professor não corre risco de se perder. E será que ele vai ter tempo para analisar tudo isso com calma e realmente usar esses dados para melhorar suas aulas? Aí entra a questão da formação, Márcio. A secretaria precisa capacitar os professores para que eles consigam usar esses relatórios de forma estratégica. Não adianta ter um monte de dados se você não sabe interpretá-los e transformá-los em ações pedagógicas. Verdade. De nada adianta ter um supercomputador se você só usa ele para jogar a paciência, né? Mas e a atualização desses relatórios, como vai funcionar? O professor vai ter que esperar semanas para ter acesso aos dados. Nada disso, Márcio. A promessa é que os relatórios sejam atualizados em D1, ou seja, um dia após o aluno realizar a tarefa. Imagina só, o aluno faz a tarefa hoje e amanhã você já tem acesso aos resultados. Dá para corrigir a rota bem rapidinho, né? Uau, isso realmente muda as coisas. Dá para o professor ter um feedback quase instantâneo do aprendizado da turma.
Mas me diz uma coisa, além dessas tarefas regulares, a gente vai ter alguma novidade em relação à preparação para a prova paulista. Afinal, essa é a grande preocupação de muitos professores, né? Pode ficar tranquilo, Márcio, que a prova paulista não foi esquecida. A secretaria anunciou as tarefas especiais, que são multidisciplinares e focadas em revisão de conteúdos. Elas vão acontecer em momentos estratégicos do ano letivo, como no início do bimestre, para retomar conteúdos do ano anterior e também como preparação para a prova paulista. Então, além das tarefas regulares, os professores vão poder contar com essas tarefas especiais para ajudar os alunos a se prepararem para a prova paulista. E já está marcada para essa maratona de estudos. Já sim, Márcio. A tarefa de retomada, que vai revisar conteúdos do ano anterior, está programada para 10 de fevereiro. Em 10 de março, teremos a tarefa especial diagnóstica, que vai avaliar os conteúdos da primeira metade do bimestre, e para finalizar, a tarefa especial de revisão para a prova paulista está marcada para 24 de março. É só marcar no calendário e começar a se preparar. Parece que o primeiro bimestre já vai começar com tudo, hein? Mas calma, pessoal, que ainda tem mais. A gente não pode deixar de falar da grande estrela do show, a inteligência artificial que vai ajudar na correção de redações. Me conta tudo como essa mágica vai acontecer. É inovação pura, Márcio. A Secretaria está implementando o sistema de correção de redações por inteligência artificial inicialmente com um projeto piloto para o 8º ano e a primeira série do ensino médio. A ideia é comparar a redação do aluno com uma resolução modelo previamente cadastrada no sistema e indicar se a resposta está correta, parcialmente correta ou incorreta. E o mais legal, a inteligência artificial vai gerar uma explicação para o aluno justificando a correção. Olha, confesso que essa parte me deixou um pouco assustado. Será que a máquina vai conseguir entender as nuances da escrita, a criatividade e a argumentação? E o professor fica de fora dessa história? Calma, Márcio. Pelo menos por enquanto a inteligência artificial não vai substituir o professor. O sistema ainda está em fase de testes e as redações corrigidas por ele não valem nota. A ideia é que no futuro o sistema seja aprimorado e possa até mesmo ter um peso na nota final. Mas o professor continua sendo a figura central no processo de avaliação, orientando os alunos, analisando as produções textuais e dando feedback final. Ufa, que alívio. Então, por enquanto, a inteligência artificial vai ser uma espécie de assistente do professor, ajudando na correção das redações e dando feedback mais rápido aos alunos. Mas me diz uma coisa, o professor vai ter acesso a essa correção feita pela máquina. Vai poder dar o seu pitaco. Claro que sim, Márcio. A ideia é que o professor acompanhe tudo de perto. Ele vai poder ver a correção feita pela inteligência artificial, fazer ajustes, complementar o feedback. Afinal, nada substitui a experiência e a sensibilidade do professor. Com certeza. Bom, pessoal, acho que por hoje já deu para ter uma boa ideia das novidades que vêm por aí no Tarefa SP. Mas a conversa não termina aqui. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai analisar o impacto dessas mudanças na prática pedagógica, os desafios e as oportunidades que elas trazem para a sala de aula. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive para continuar nossa imersão nas mudanças do Tarefa SP. Mas na primeira parte a gente explorou as novidades. Mas agora vamos ao que interessa. Como tudo isso impacta a vida de vocês professores na prática? Essa é a pergunta de R$1 milhão. A gente precisa botar essas mudanças na lupa. Ver o que pode dar certo, o que pode dar errado. E como vocês, professores, vão se adaptar a tudo isso. Vamos começar pela tarefa para o grupo de aulas MI. Me diz uma coisa, na sua visão, essa mudança facilita ou complica a vida do professor? Olha, Márcio, na educação a gente sabe que não existe fórmula mágica, né? Cada mudança tem seus prós e contras. Por um lado, a ideia de ter menos tarefas para corrigir parece um sonho, né? Imagina a vez de corrigir pilha de cadernos todo dia. Você tem mais tempo para se dedicar a outras atividades. Planejá-los mais criativos dá feedback individualizado para os alunos. Parece até propaganda de margarina. Com menos tarefas você tem mais tempo para você. Mas me fala a verdade, essa tarefa maior com 7 questões não exige um planejamento muito mais trabalhoso. A gente está falando de criar questões que contemplem diferentes níveis de aprendizado, que sejam desafiadoras e ao mesmo tempo acessíveis para todos os alunos. Não é moleza, não. De fato, o Márcio não é moleza. O professor vai precisar se dedicar bastante para elaborar essas tarefas por grupo de aulas. Mas pensando bem, não é o que a gente já faz no dia a dia. Planejar aulas, criar atividades, pensar em diferentes estratégias para alcançar todos os alunos. A diferença é que com essa mudança, o foco se desloca um pouco da quantidade para a qualidade das tarefas. Entendi. É como se a gente estivesse trocando várias marmitas por um único banquete, né? E assim como o banquete exige mais tempo e cuidado no preparo. Mas se for bem feito, pode ser muito mais nutritivo e saboroso. Mas me fala uma coisa, e a gamificação? Será que essa moda pega na sala de aula? A gamificação tá aí para ficar, Márcio. A gente não pode ignorar o poder dos jogos, principalmente para o público jovem. Os alunos de hoje já nascem imersos nesse universo digital. E usar elementos de jogos na educação pode ser uma forma de engajá-los, de tornar o aprendizado mais divertido e desafiador. Imagina a empolgação da molecada conquistando medalhas, competindo com os colegas, acompanhando seu progresso na plataforma. E parece que a sala do futuro vai virar um grande jogo online, né?
Mas me diz uma coisa, a história de medalhas e competições não pode acabar criando uma pressão excessiva nos alunos? E os que não se adaptam a esse tipo de dinâmica, como ficam? É aí que entra o papel fundamental do professor Márcio. A gamificação é uma ferramenta, e como toda ferramenta precisa ser usada com sabedoria, cabe ao professor dosar a competição, criar um ambiente de colaboração e principalmente mostrar para os alunos que o objetivo principal é aprender, e não apenas acumular pontos e medalhas. Ou seja, a gamificação pode ser uma aliada poderosa, mas o professor precisa estar no comando certo. Ele precisa ser o mestre do jogo, definindo as regras, orientando os alunos e garantindo que a brincadeira não perca o foco. Mas, saindo um pouco do mundo virtual e voltando para a realidade da sala de aula, vamos falar dos novos relatórios. Você acha que eles realmente podem ajudar o professor no dia a dia? Com certeza, Márcio. Esses novos relatórios são um presente para os professores. Imagina ter acesso a um monte de dados sobre o desempenho da sua turma, tudo organizado. Fácil de visualizar e interpretar. Você vai poder ver quais habilidades os alunos dominam, onde eles estão com mais dificuldade, como cada um está progredindo ao longo do tempo. Parece até um daqueles filmes de ficção científica, onde o personagem tem um supercomputador que mostra todas as informações do mundo, né? Mas na prática, será que os professores vão ter tempo e preparam para usar esses relatórios de forma eficiente? A gente sabe que a rotina da escola é corrida. Tem um monte de outras tarefas para dar conta. Aí entra a questão da formação continuada, Márcia. A secretaria precisa investir em capacitar os professores para que eles saibam usar esses dados a seu favor. Não adianta ter um relatório super completo se você não sabe o que fazer com ele, né? O professor precisa aprender a interpretar os dados, identificar padrões, tirar conclusões e, principalmente, transformar essas informações em ações pedagógicas. Faz sentido. De nada adianta ter um mapa do tesouro se você não sabe decifrar os enigmas, né? Mas me diz uma coisa, com tanta ênfase em dados e tecnologia, será que a gente não está correndo o risco de desumanizar a educação? Onde fica o contato humano, a sensibilidade e a intuição do professor nesse cenário todo? Calma, Márcio. Ninguém está falando em substituir o professor por robôs. A tecnologia é uma ferramenta. E como toda ferramenta deve ser usada a serviço do ser humano, o professor continua sendo a figura central no processo de ensino-aprendizagem. E a tecnologia deve ser usada para potencializar seu trabalho e não para substituí-lo. Concordo. A gente não pode deixar a tecnologia nos dominar, né? O professor precisa ser o maestro da orquestra, conduzindo a tecnologia e usando a seu favor. Mas mudando um pouco de assunto, vamos falar das tarefas especiais. Me explica melhor como elas vão funcionar na prática. As tarefas especiais são como um reforço, Márcio. Elas servem para revisar conteúdos importantes, preparar os alunos para os desafios do ano letivo e, claro, para dar aquela força na preparação para a prova paulista. A tarefa de retomada, por exemplo, vai ajudar o professor a identificar as lacunas de aprendizagem dos alunos logo no início do ano, permitindo que ele direcione suas aulas para sanar essas deficiências. Então é como se fosse um check-up geral no começo do ano para ver o que ficou faltando, né? E a tarefa especial de revisão para a prova paulista, acho que essa dispensa apresentações, né? É foco total na preparação para o grande dia. Exatamente, Márcio. A tarefa especial de revisão para a prova paulista vai dar aos alunos a oportunidade de praticar com questões semelhantes às que cairão na prova, o que pode aumentar a confiança e reduzir o estresse na hora H. É como se fosse um simulado para valer. Parece que a Secretaria pensou em tudo para ajudar os alunos a se prepararem para a prova paulista, né? Mas falando em desafios, a gente não pode deixar de falar da grande novidade que está dando o que falar, a inteligência artificial que vai corrigir redações. Me diz uma coisa, você acha que essa tecnologia realmente vai revolucionar a forma como as redações são corrigidas? Acho que a inteligência artificial tem um potencial enorme para auxiliar na correção de redações, Márcio. Imagina o tempo que o professor vai economizar sem ter que ficar debruçado sobre pilhas de redações. E a correção da máquina é mais objetiva e imparcial, livre daqueles vieses que a gente, seres humanos, às vezes temos mesmo sem querer. A máquina não se cansa, não fica de mau humor, não tem favoritos. Mas, sinceramente, me preocupa um pouco essa ideia da máquina julgando a escrita dos alunos. Será que ela vai conseguir captar a essência do texto, a criatividade e sensibilidade? Aí que tá, Márcio. A inteligência artificial, pelo menos por enquanto, não tem a capacidade de interpretar um texto como um ser humano. Ela pode identificar erros gramaticais, ortográficos, problemas de coesão e coerência. Mas ela não consegue entender a alma do texto, a intenção do autor, o contexto em que ele foi escrito. Ou seja, a máquina pode ser uma ferramenta útil para auxiliar na correção. Mas o professor continua sendo a figura fundamental nesse processo. Ele é quem vai dar o feedback final. Quem vai orientar o aluno? Quem vai ajudá-lo a desenvolver suas habilidades de escrita? A máquina pode até apontar os erros, mas é o professor que vai ensinar o aluno a escrever melhor. Exatamente, Márcio. A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa, mas jamais irá substituir o papel do professor. E no fim das contas, o que realmente importa é que os alunos aprendam a se expressar, a comunicar suas ideias, a usar a escrita como uma ferramenta de transformação. E por falar em transformação, a gente precisa transformar essa conversa em ação, né?
Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos abrir espaço para vocês, queridos professores. Vamos ler e responder as perguntas que vocês enviaram sobre as mudanças no Tarefa SCP. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive no Tarefa SCP. Na primeira parte, a gente desvendou as novidades, né? Na segunda, analisamos impactos na prática. E agora, chegou a hora de ouvir vocês. Selecionamos algumas perguntas que chegaram aqui no nosso canal. Márcio Rodrigues, concurseiro, pronta para essa rodada de perguntas e respostas. Pode mandar a brasa. Adoro essa interação com os professores. Afinal. Quem está lá na frente da sala de aula, lidando com os desafios do dia a dia, é que sabe onde o sapato aperta. Então vamos lá. A primeira pergunta é da professora Ana Paula. Com a tarefa por grupo de aulas, como garantir que os alunos não deixem tudo para a última hora? Excelente pergunta, Ana Paula. Essa é uma preocupação real, né? A gente sabe que procrastinação é quase um esporte nacional. Mas acredito que a chave para evitar que os alunos deixem tudo para a última hora está num bom planejamento. E numa comunicação clara, né? O professor precisa apresentar a tarefa lá no início do bloco temático, explicando a divisão por etapas, os objetivos de cada questão, os critérios de avaliação. Mostrar para o aluno que a tarefa não é só um dever de casa para se livrar, mas sim parte importante do processo de aprendizagem, né? Exatamente. E para facilitar a vida do aluno e ajudar na organização, o professor pode até dividir a tarefa em partes menores, com prazos específicos para cada etapa. Assim fica mais fácil acompanhar o ritmo da turma e evitar que a galera deixe tudo para a véspera da entrega. E vale lembrar que a gente não está sozinho nessa. Os pais também têm um papel fundamental para incentivar os filhos a se organizarem e cumprirem os prazos. A parceria entre escola e família é essencial. Com certeza. Escola e família remando juntas. O barco navega muito melhor. Vamos para a próxima pergunta. Sim. A professora Luciana quer saber. A gamificação é realmente eficaz para todos os alunos? Tem alunos que não se importam com medalhas ou competições. Verdade, Luciana. Nem todos os alunos se motivam da mesma forma, né? A gamificação pode ser um super atrativo para alguns, mas para outros, nem tanto. O importante é o professor conhecer bem a sua turma, identificar os diferentes perfis de aprendizagem e usar a gamificação de forma estratégica. Ou seja, a gamificação não pode ser uma camisa de força, né? Cada aluno é único, tem suas próprias motivações, seus próprios interesses. Exatamente. E é importante lembrar que a gamificação é só uma das ferramentas que o professor tem à disposição. Existem outras estratégias para motivar os alunos, como projetos em grupo, apresentações, debates. O importante é usar a criatividade e encontrar o que funciona melhor para cada turma. E no fim das contas, o que realmente importa é criar um ambiente de aprendizagem estimulante, em que os alunos se sintam desafiados e engajados, com ou sem medalhas e competições. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. O professor Marcos quer saber. Os novos relatórios são ótimos, mas e a questão da privacidade dos dados dos alunos? Como garantir que essas informações serão utilizadas de forma ética e responsável? Essa é uma questão fundamental, Marcos. A gente vive na era da informação. E a proteção de dados é um assunto que precisa ser levado a sério. A Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD está aí para garantir a segurança e a privacidade das informações. E é essencial que a Secretaria da Educação siga rigorosamente as diretrizes da LGPD. E a escola também tem um papel importante em promover debates e diálogos com a comunidade escolar sobre a importância da ética no uso de dados. Afinal, a cultura de dados na educação só vai funcionar se for construída com base na confiança e na transparência? Concordo plenamente. É preciso ter responsabilidade e bom senso no uso de qualquer ferramenta, principalmente quando se trata de dados sensíveis como os dos nossos alunos. Vamos para a próxima. Sim. A professora Sofia quer saber. Com a correção de redações por inteligência artificial, o que acontece com o papel do professor na avaliação da escrita dos alunos? Ótima pergunta, Sofia. A inteligência artificial pode ser uma mão na roda para auxiliar na correção de redações, agilizando o processo e até oferecendo insights interessantes, mas jamais substituirá o olhar atento e crítico do professor. O professor continua sendo responsável por planejar as atividades de escrita, orientar os alunos, analisar as produções textuais e principalmente dar um feedback individualizado e significativo para cada aluno. Com certeza. A máquina pode até identificar erros gramaticais e ortográficos, mas é o professor que tem a sensibilidade para entender o contexto da produção textual, a intenção do aluno, o seu estilo de escrita e as suas dificuldades específicas. E é o professor que tem a capacidade de ir além da correção técnica, estimulando a criatividade, o senso crítico e o desenvolvimento da argumentação dos alunos. É isso aí. A máquina pode ser uma ferramenta, mas o professor continua sendo o maestro, o artista ou artesão da educação. E chegamos ao fim do nosso Deep Dive no Tarefa SP. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas análises brilhantes e por compartilhar tanto conhecimento com a gente.
Eu que agradeço, foi um prazer mergulhar nesse tema com você e com os nossos ouvintes. Espero que tenha sido útil para todos. Vocês três professores, muito obrigado pela companhia. Esperamos que esse Deep Dive tenha esclarecido suas dúvidas, despertado reflexões e, quem sabe, até inspirado novas ideias para a sala de aula. A educação está em constante transformação e a gente precisa estar sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos e, principalmente, mantendo acesa a chama da paixão por ensinar. Um abraço a todos e até a próxima.